Esse trabalho desenvolvido pelo Velka, ele tem dois pontos que eu considero muito importantes. O primeiro é, óbvio, a denúncia em si. Nós temos uma questão muito grave que, olha, até arrisco a dizer a você que a gente estava vendo tudo isso acontecer até com uma certa naturalidade. Porque muitos de nós fomos criados, inclusive, com essa tranquilidade de exposição das crianças. Eu falo isso porque isso não é um fenômeno de internet apenas. Lá na década de 90, e eu estava vendo isso agora aqui, não vou nem reproduzir, não vou nem colocar aqui para você, tá? Mas eu acho que você vai saber e vai se lembrar, não sei qual é a sua idade, mas na década de 90 a gente tinha campeonatos com crianças dançando boquinha da garrafa. Nós tínhamos lá as crianças, as meninas que imitavam as dançarinas daquele grupo El Chan. E você sabe muito bem, elas faziam aquilo com aquelas roupinhas curtas e tudo mais. Isso na TV brasileira. Isso em programas como o Gugu, como Raul Gil e outros programas. Isso era muito comum e as pessoas até gostavam disso. Era uma audiência enorme, pleno domingo à tarde, sabe? Nem sequer existia a internet, ou a internet ainda não estava ao ponto em que chega hoje, com essa facilidade de você assistir vídeo pela internet. Era uma internet de escada, era muito difícil você ter acesso a esse conteúdo pela internet. E a gente, pode você ver, já passaram vários anos, né? Ou pelo menos 2 a 3 décadas e tá tudo certo. Então, não é uma novidade. O problema é que agora foram desenvolvidos estudos muito importantes que mostram a gravidade disso. E na internet as questões tomaram uma escala gigantesca, porque isso deixa esses criadores de conteúdo que se aproveitam de crianças milionários. É muito dinheiro. Eles acabam trazendo junto com esses conteúdos essas promoções de sorteios e tudo mais, e quer dizer, isso virou um inferno. Mas ao mesmo tempo isso é um modelo de negócio espetacular para quem está explorando, né? Porque deixa a pessoa milionária. Esses pontos todos são muito importantes para ser levantados. Então, nesse caso, existe esse primeiro ponto do trabalho do Velka que precisa ser levado em consideração. O segundo ponto é exatamente a importância de canais em internet, a importância de canais aqui no YouTube, que trazem, no YouTube, no Facebook, que trazem a oportunidade das pessoas entenderem um pouco mais sobre o que está acontecendo com o nosso país e com o nosso mundo. Quando você consegue direcionar isso para uma transformação da sociedade, o resultado vem. Eu vi, por exemplo, o chefe, né, vai ser meu eterno chefe, né, o Felipe Neto, ele já fez muitos vídeos importantes nesse sentido. O Felipe teve uma época que denunciou os chamados chans. Poucas pessoas sabiam que eram chans. E o Felipe fez um vídeo muito importante para a denúncia desses chans e para falar um pouco a respeito do que estava acontecendo ali. Dos chans, hoje, isso ficou escancarado, por exemplo, em grupos do Telegram, em grupos do WhatsApp, mas tudo começou ali, né, no submundo. Na época se falava do submundo da internet, né, na Deep Web. Hoje está tudo escancarado. Outro vídeo muito importante também foi do Átila Yamarino. Ele fez uma divulgação muito importante no momento da pandemia, em que ele acabou avisando a sociedade sobre a gravidade do que estava acontecendo. Por um lado, a gente tinha um sujeito nojento, criminoso, assassino, genocida, como o Bolsonaro, que era o líder maior do nosso país e que ficava o tempo todo colocando na internet, na televisão, em falas, inclusive falas oficiais, que aquilo era uma gripezinha, que não teria nenhum problema. Aí veio essa corja de gente descerebrada, fazendo uma série de campanhas, inclusive contra a vacina, contra as ações emergenciais naquele momento. Ou seja, por um lado, o inferno do extremismo da direita. E o Átila, ele fez um trabalho que eu considero fundamental, que foi explicar para as pessoas, trazer consciência para as pessoas sobre a gravidade do problema que nós estávamos vivendo naquela ocasião com relação à pandemia. E foi um vídeo muito importante também. E agora vem o Velka também trazendo esse vídeo com essa denúncia gravíssima. Estou trazendo para você essas observações iniciais porque é nesse contexto que surgem essas duas reportagens no Fantástico, com quase meia hora de
tempo, né, total, que são fundamentais também para que isso possa ser levado para mais pessoas. A emissora Globo, ela hoje chega a 97% dos lares brasileiros. Então é importante que pessoas que não têm acesso à internet, que muitas vezes têm acesso, mas não têm condições de baixar vídeos longos, que não têm condições de utilizar o seu plano aí, né, de dados para assistir vídeos maiores, essas pessoas talvez não tenham acesso a uma informação como essa. Se você não viu a reportagem, eu vou trazer para você as duas. A reportagem que eles fizeram a respeito desse bandido, esse criminoso que está preso, que era aquele sujeito que explorava as crianças, e a entrevista com o Felca. Vamos começar primeiro com a reportagem a respeito desse bandido, do criminoso, que inclusive foi denunciado pelo próprio Felca. Ex-funcionários do influenciador revelam bastidores da relação de Ítalo com menores dentro da casa dele, diante e também longe das câmeras. Ele aparece muito com faixinha na cabeça, mas não é esportista. Nem se veste assim para dar dicas fitness. Ele estava sempre com adolescentes que usam roupas curtas em coreografias sensuais. E com isso, segundo o Ministério Público, ganhava muito dinheiro nas redes sociais. Ai! Esta semana, a festa sem limites do influenciador Ítalo Santos chegou ao fim. Depois das denúncias de outro influenciador, o Felca, as redes de Ítalo foram bloqueadas. Ítalo e o marido Israel Nata Vicente foram presos na última sexta-feira. E pessoas próximas ao casal começaram a revelar o que se passava por trás das câmeras. Uma pessoa soberba e que tudo tem que andar conforme ele quer. Ele controlava a vida desses adolescentes? Se não fosse de acordo com o que ele queria, ele dispensava. Esses são ex-funcionários de Ítalo. Eles não são investigados e pediram para não serem identificados. Os ex-funcionários mostraram fotos, conversas e contaram sobre a rotina na casa do influenciador. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Mandado de prisão da Paraíba. Ítalo e Israel respondem por tráfico de pessoas e exploração sexual infantil. Mas por que só agora? Por que só depois da tremenda exposição que o influenciador Felca deu para o caso, vira um crime em algo que Ítalo faz há anos? Muita gente estava vendo o que acontecia. Os próprios funcionários do Ítalo, a escola dos adolescentes que apareciam nos vídeos do Ítalo, eles frequentemente chegavam atrasados no colégio. As plataformas têm acesso ao conteúdo postado. Só que foi uma pessoa anônima que viu as redes e não se conformou. Achou que tinha coisa inadequada ali. Foi para frente do computador e no dia 17 de dezembro do ano passado, decidiu mandar uma mensagem para o Ministério Público do Trabalho da Paraíba. Era uma denúncia simples, uma denúncia curta, de alguém que acompanhava os conteúdos produzidos por Ítalo Santos na internet e que imaginava que isso pudesse configurar a exploração do trabalho infantil. Nós mobilizamos uma equipe internamente para fazer o acompanhamento das postagens nas principais plataformas. O que eles queriam entender mesmo é o que acontecia nos bastidores. E começaram a chamar testemunhas. Alguns ex-funcionários, pessoas que tinham acesso à casa. A casa onde Ítalo morava com o marido e com os adolescentes. Essa mansão num condomínio em João Pessoa, que tem um símbolo gigante em frente, HS, de Ítalo Santos. Ostentação do lado de fora, mas por dentro... Eu via a casa totalmente cheia de lixo e ficava durante 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eles não tinham muito um ambiente limpo. Pelo relato das testemunhas, moravam aqui o casal e outras 10 pessoas, 4 menores de idade. Na casa se passava uma espécie de reality show. Havia uma produção intensa de conteúdo, praticamente 24 horas, né? Assim, aliado ao fato de que havia monetização, gerava diferentes formas de receita, né, financeira para os acusados. Inquestionável a existência de uma relação de trabalho. Quando não era trabalho, os adolescentes não podiam ficar com o celular, contaram os ex-funcionários. Os celulares às vezes eram guardados dentro de uma caixa e outras vezes era guardado dentro do quarto dele com chave. Ele tinha muito medo de que as pessoas filmassem o que ele era por trás das câmeras. As festas na casa eram frequentes. Ele
deixava que os adolescentes bebessem bebida alcoólica? Todos bebiam, sem restrição. As investigações revelaram que uma das adolescentes, menor de idade, chegou a ficar grávida enquanto estava na casa de Ítalo e perdeu o bebê. Os adolescentes se alimentavam direitinho? Quando ele queria. E só poderia comer quando ele acordasse. Era só quando ele realmente deixava. Tinha uma rotina de acordar, dormir direito? Não, era noite, em claro. Inclusive já teve filmagens que ele fez que as crianças estavam indo para a escola e após desligar as câmeras, elas não iam para a escola. Em depoimento ao MP, uma outra ex-funcionária diz que Ítalo é negligente com a saúde dos adolescentes, que eles vivem em regime de cárcere privado, não saem de casa sozinhos, não têm vida social, vivem como propriedade dele. Estabelecemos contato com a coordenação de 2 escolas. Alguns depoimentos indicaram situações pontuais em que os adolescentes ficaram muitos dias afastados do ambiente escolar, cerca de 40 ou 50 dias fora de João Pessoa. Não parece adequado. O que eu percebi foi uma tentativa de naturalizar a situação. Em depoimento, a coordenadora de uma das escolas informou que os adolescentes diziam que se atrasavam por causa das gravações. Em 2020, o Ministério Público Estadual abriu uma ação civil para apurar a frequência escolar de um deles. Mas depois que Ítalo cumpriu algumas medidas de proteção ao adolescente, o caso foi arquivado. Em nota, o MP disse que, naquela época, a medida não teve caráter criminal. Agora, além do Ministério Público do Trabalho, Ítalo está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pela Polícia Civil. Os pais dos adolescentes também foram ouvidos pelo Ministério Público e as investigações mostram que eles recebiam uma espécie de mesada para os filhos ficarem na casa, morando com o Ítalo e também postando conteúdo. O pagamento variava entre R$2.000 e R$3.000. Em depoimento, uma das mães diz que não sabe se a filha ganhava mesada e que não considera que ela trabalha para Ítalo. Nunca chegou até a sede do conselho nenhuma denúncia dos próprios pais responsáveis dessas adolescentes. Nós não conseguimos contato com os pais desses adolescentes. A gente queria tentar ver se a família dela poderia falar com a gente. A maioria dessas famílias vive em Cajazeiras, interior da Paraíba. Ítalo nasceu na cidade de 70 mil pessoas. Ele era o cara que dava aulas de dança na pracinha da cidade. Começou a gravar vídeos aqui com os adolescentes. Foi ganhando seguidores, se mudou para João Pessoa, ficou famoso nas redes sociais com esse tipo de conteúdo e enriqueceu. Ele chegava a receber dinheiro em espécie, em malas mesmo de dinheiro e joias. Eu via muitas sacolas de dinheiro saindo da casa dele. Ele estava ganhando dinheiro com esses adolescentes? Os órgãos de controle entendem que sim. E de várias formas, né? Esse projeto de produção de conteúdo, ele gerava várias formas de receita financeira. Uma delas justamente envolvia uma empresa responsável pela promoção de rifas e sorteios na internet. Ele tem relação com empresas de jogos de azar? Não que eu conheça. Não dá pra gente saber então de onde vem a renda dele? Eu sou advogado criminalista dele, eu não trabalho na parte de conhecer a origem do faturamento dele. Fato é que Ítalo construiu uma mansão em Cajazeiras, que vivia com carros de luxo na garagem. Morou nesse prédio em João Pessoa, também nesse condomínio de casas em Bahia, região metropolitana de João Pessoa. Aqui ele chegou a pilotar moto sem capacete na contramão. Já tinha sido advertido sobre isso numa outra ocasião. Outra reclamação do condomínio. De novo, estava numa moto, sem capacete, só que dessa vez com uma mulher na garupa, fazendo topless. Nesse último condomínio, segundo a polícia, tem o registro de uma das vans de Ítalo saindo pela última vez no dia 13, com objetos de valor, documentos e equipamentos eletrônicos. Pouco antes da polícia chegar para cumprir o mandado de busca e apreensão. Saíram às pressas. Ficou identificada durante essa busca a possível eliminação de provas e também informações, indícios já de possíveis ameaças às testemunhas. Para evitar prejuízos para a instrução, foi solicitada essa prisão. Ítalo e o marido estavam nessa casa alugada em Carapicuíba, Grande São Paulo, quando a polícia foi atrás deles na última sexta-feira. Eles estavam, sim, tentando se evadir e sabiam já que seria expedido um mandado de prisão. A defesa de Ítalo Silva e do marido dele, Israel Vicente, nega as acusações. Ele estava lá porque ele estava fugindo? Não, de forma alguma. O Ítalo estava de férias em São Paulo. Se os fatos causam indignação, é uma outra abordagem para a situação, mas prendê-lo por conta disso me parece
um exagero tremendo. A ideia de exploração sexual que foi pintada, acho que ela transborda da realidade muito. E não há como negar que há uma exploração, essa erotização. E mais, o fato de haver ali monetização, não é? Isso é suficiente para caracterizar um quadro de exploração sexual. E o tráfico humano, nesse caso? Quando você tem o aliciamento em outra cidade, o deslocamento, o alojamento, a gente pode pensar na configuração também de tráfico de pessoas, não é? Se ele já faz isso há anos, por que uma punição só agora? Eu acho que isso alerta a gente para a importância do papel da sociedade com as denúncias, né? Nós entendemos que as plataformas têm falhado nesse dever de cuidado, nessa diligência. Agora, em nota, as plataformas disseram que removem conteúdos sensíveis de crianças e adolescentes logo que são identificados e que as contas de Ítalo e do marido dele foram banidas. O TikTok afirmou ainda que isso aconteceu em 2023, agora em 2025 e que o conteúdo dele não era monetizado. O YouTube diz que a monetização de Ítalo tinha sido suspensa antes por repetidas violações às diretrizes para anunciantes. O Instagram informa que não permite que contas que publiquem conteúdos com crianças sejam monetizadas. Mas as redes sociais não responderam por que as contas de Ítalo ainda funcionavam antes da denúncia de repercussão nacional. Hoje, quando você olha tudo, você pensa assim, será que eu devia ter denunciado isso? Várias vezes que eu pude fazer de guardar, que eu sabia de foto, conversas eu guardei. Ninguém nunca acreditou e nunca deu credibilidade. O ambiente de trabalho era totalmente degradante. Essa é a narrativa que mais de 10 trabalhadores trouxeram a mim. Eu sempre tive muito medo, porque ele sempre deixou muito claro que o dinheiro dele comprava tudo. Depois que tudo veio à tona, os adolescentes voltaram para suas famílias. Aqui fica o apelo, eu acho que a sociedade brasileira precisa se engajar, é um debate muito relevante. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Mandado de prisão da Paraíba. Eu espero de verdade que esse Ítalo Santos tenha o marido dele, eu não sei a que ponto é o envolvimento do marido dele com tudo isso, mas eu espero que pelo menos esse Ítalo Santos pague e pague de verdade sobre tudo aquilo que ele promoveu na vida de crianças, que essas vidas vão ser marcadas para sempre. Hoje a gente consegue entender que, psicologicamente falando, isso é um desastre para essas crianças. E eu espero também que tudo isso que está acontecendo possa ensejar a criação de leis que protejam as nossas crianças. Eu vou trazer aqui agora para você a reportagem completa com o Felca e principalmente com a vida pessoal e o que levou ele a fazer essa denúncia, a criação do vídeo e tudo mais. Olha só. Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 de 14. 2 passos, 2 cliques, 2 toques na tela do celular e pronto. Qualquer um pode acessar conteúdo de pedofilia na internet assim. Essa semana, a sociedade brasileira foi chacoalhada pelo alerta de um jovem. É um assunto muito delicado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Olá! Felca! Seja bem-vindo! Estevão, prazer todo meu. Pode entrar. O paranaense Felipe Bressanin Pereira, o Felca, se mudou para São Paulo há 7 meses. Ter um tempinho dessa loucura que eu tô vivendo pra assentar e poder mostrar minha casinha é gostoso. Xadrezinho que eu gosto de... Eu gosto de jogar, eu tenho alguns brinquedinhos que eu gosto. Em seus canais, Felca produz vídeos de humor, opinião e denúncia. Com frequência, aborda questões de saúde mental. Um agradecimento da Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso aqui é uma honra, não tirei nem do plástico. O título de Parceiro Nacional da Saúde Mental. Tem alguns livrinhos meus aqui que eu deixo... Tô vendo. Tem filosofia, psicologia, clássicos de literatura e... Com o quadrinho do Batman. Isso aqui são alguns presentes de fãs que a gente deixa aqui. Ganhei uma Bíblia lindíssima. Olha só, uau! Esse aqui é um Minion, olha só. Foi uma fã que me deu. Tem uma coisa que eu gosto muito que são consoles, cara, videogames. Você começou sua carreira, inclusive, com games, né? Comecei, mas meu pai pegou e falou, opa, muito novo ainda para fazer conteúdo. Você não vai ser saudável para você essa exposição. E eu contrariada a cabeça da criança, mas
parei. Quando eu olhei para trás, eu agradeço. Porque se hoje a exposição é difícil, causa um dano, imagina quando eu era criança. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Felca mergulhou no tema da exposição infantil na internet por cerca de 1 ano e publicou o vídeo Adultização no dia 6 de agosto. Um dos alvos era o influenciador Ítalo Santos. Eu fiquei o dia inteiro com uma certa aflição. Quando deu 1 da manhã, criei coragem, apertei o botão. E daí depois daquilo, caramba, tudo mudou. Quando eu acordei, tinha mais ou menos 4 milhões de visualizações. Esse número disparou e o vídeo chegou a milhões de pessoas em todo o Brasil. Entre elas, a Cristiane, mãe e professora. Uma mãe de um amiguinho do meu filho me encaminhou e aí foi um susto. Me deixou chocada, me deixou com nojo, me deixou triste. Até agora, o vídeo já foi assistido mais de 44 milhões de vezes. Eu imaginava que ia ter uma repercussão alta, porque é um assunto muito sensível, mas esse nível de alcance, impossível. Quando foi na segunda que eu fui dar aula, o assunto era isso. E eu tenho a minha rede social que ela é aberta. Quando eu quero mostrar uma atividade para incentivar outras professoras, eu filmava com meu filho. Só que eu não tinha ideia dessa sujeirada toda. Não farei mais, porque eu preciso proteger. É minha função proteger meu filho. Porque é sua responsabilidade, seu filho não pode escolher, né? Exatamente. E ele não tem essa maturidade. E o que você está chamando de adultização? Adultização é quando você priva a criança do livre brincar e insere ela no mundo dos adultos. Basicamente, priva a criança de ter uma infância. O que está em jogo aqui? O que está em jogo é ela não conseguir se identificar. A consequência disso é uma sociedade, daqui a 10, 20 anos, que a gente vai ter adultos que não são eles próprios. É uma bomba. É uma bomba. A infância é algo razoavelmente recente. Tem 400, 500 anos o conceito de infância. De conceito de infância. E a gente foi entendendo que a gente precisa proteger o cérebro dessas crianças que estão em pleno desenvolvimento. E muda completamente quando a gente pensa nessa adultização nas redes sociais, em tempos de internet. Você vai levar uma pessoa que ainda não tem maturidade cognitiva, emocional, para um universo que exige dela essa maturidade, né? Exige dela a reflexão. Quando você adultiza uma criança, é como se você não gostasse mesmo da criança. Você tem uma certa raiva de infância. Nos últimos anos, as ameaças à infância no ambiente digital foram tema recorrente em reportagens do Fantástico. É como se o quarto se tornasse um palco com todos os holofotes voltados para a vítima. Não dá pra gente colocar isso na televisão, não dá. Isso é muito brutal. O uso excessivo de telas e redes sociais pode levar a situações para as quais esse cérebro jovem não está preparado. Existem bandidos à procura de material para distorcer, manipular e espalhar no submundo da pedofilia. Nossa equipe descobriu o mercado de lives criminosas, muitas vezes negociadas pela própria família da vítima. As redes sociais têm algoritmos que indicam conteúdos de acordo com o comportamento de cada usuário. Então, por exemplo, se você curtir uma foto de um destino turístico, você vai receber muitos outros conteúdos sobre viagens. No vídeo do Felca, ele mostra como essa lógica pode beneficiar a pedofilia no Instagram, ao disseminar imagens que sexualizam menores de idade. Ele chamou isso de algoritmo P. O algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Mas tem como combater isso? Sem dúvida nenhuma. Existem tecnologias hoje de verificação etária. São tecnologias que não existiam há 10, 15 anos atrás e hoje elas já existem. O algoritmo P que o Felca descreve é um recurso didático que ele usa para descrever um conceito de falha sistêmica. Um efeito que é de violar direitos fundamentais e colocar em risco a segurança dos usuários da própria plataforma. A Meta, a dona do Instagram, afirmou que tem regras rigorosas contra a sexualização infantil. A empresa diz que remove esses conteúdos assim que identificados e que recentemente anunciou novas medidas para dificultar que adultos com comportamento potencialmente suspeito encontrem contas que exibem predominantemente conteúdos com crianças. A repercussão do vídeo também tomou conta dos debates em Brasília. A minha preocupação era essa.
era conscientizar. Eu queria dar luz a esse problema. A pauta está no Congresso e há parlamentares da esquerda e da direita apoiando a regulamentação das redes sociais. Muito oportuna a audiência pública, a discussão do PL 2628. As crianças estão clamando por proteção. Elas não aguentam mais. O projeto 2628, de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB, já foi aprovado no Senado e está pronto para ser votado na Câmara. Elas têm as ferramentas, então elas sabem perfeitamente se é uma criança ou se é um adulto que está usando a ferramenta. Elas sabem perfeitamente qual é o conteúdo que circula, mas elas se preocupam apenas em extrair dados e rendimento daquilo. Elas não se preocupam com proteção de criança e adolescente. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai pautar a urgência na votação do PL sob relatoria do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos. Olha, o projeto de lei 2628/2022, ele busca um marco legal, trazendo um regramento claro, trazendo as boas práticas internacionais que já funcionam muito bem fora do Brasil para a nossa legislação. Entre os mecanismos previstos no projeto de lei estão exigência de verificação de idade real, obrigação de que plataformas ofereçam controles parentais efetivos e retirada imediata de conteúdo de abuso ou exploração de crianças e adolescentes. Essa é uma pauta suprapartidária, é uma pauta do Brasil, onde todas as famílias têm interesses. Depois do vídeo, Felca recebeu muitas mensagens. Felca, parabéns pelo teu vídeo de adultização. Como sobrevivente de violência sexual, fico muito feliz em ver você falando sobre essa pauta. Nós convidamos 3 mães e 2 pais que se preocupam com o uso das redes, que estabelecem algum nível de restrição no uso para os filhos. Obrigado por estarem aqui. Como foi essa semana para vocês? Eu já tinha essa preocupação antes, mas acho que com isso e com a explicação técnica de como os caras alcançam esse público, deu uma assustada um pouco maior. Eu corri lá para ver se tinha algum comentário, link na bio, né, como o Felca falou. Quando eu vi o vídeo que o Felca posta, uma criança fazendo ginástica, e aquele vídeo lotado de... Nossa, me pegou de um jeito. Me chamou a atenção a quantidade dos criminosos lá pedindo imagem para trocar. Quantas fotos a gente já postou com o maiorzinho da ginástica, né, e aí, ou filmou. E aí? Só que quem tá quietinho aqui, ó? Na nossa geração, era o álbum de fotos dentro de casa. Hoje, é o álbum de fotos no mundo inteiro. E qual a chance que a gente tem de gerenciar isso sem uma lei? Felca comentou a motivação por trás do vídeo viralizado. E eu conhecia pessoas do meu convívio social que foram abusadas sexualmente na infância. Eu pensava em como consolar aquela pessoa e comecei a estudar sobre o assunto. Comecei a pensar que eu estou nesse lugar de poder ver uma coisa que não é tão legal e falar sobre ela. Muitos influenciadores têm esse poder, só que eu preferi exercer. Não tem muita... É só essa a diferença, né? O que mais te incomodou na sua pesquisa? Que você viu de pior? Eu acho que o que mais me incomodou foi ver que existem famílias nisso. Quem deveria cuidar e proteger. Isso dá vontade de chorar. Imaginar como que é a cabeça dessa criança, porque ela vai se desenvolver nesse ambiente. Eu fiquei abalado, cara. Felca, você foi ameaçado. Eu sofri algumas ameaças de morte. As pessoas no meu convívio sofreram ameaça de morte. Vou encontrar você na rua e vou te matar. Você vai morrer. As ameaças estão sendo investigadas pela Polícia Civil de São Paulo. Essas mensagens te abalam? Não. Sinceramente, não. Eu mantenho a cautela, mas eu estou fazendo algo que é mais importante do que eu. Desculpa aí, não vou conseguir parar. A reportagem traz esse projeto de lei 2628 de 2022, que fala a respeito dessa verificação real de idade, que fala sobre controles parentais efetivos, que fala sobre a retirada de conteúdo de abuso, de exploração de crianças e adolescentes. E nós queremos dar o próximo passo. Eu acredito que hoje crianças não devam produzir conteúdo pela internet e acabou o assunto. Pelo menos a gente tem que dar um jeito nessa situação de forma definitiva. Tem que ter uma solução para isso. Crianças não podem produzir conteúdo para a internet. E acabou o assunto, porque crianças, até determinada idade, eu considero pelo menos até 10 anos de idade, não deveriam nem estar na internet. Não há a menor necessidade de uma criança ter acesso à internet. Eu falo isso com muita clareza, tá? Inclusive dentro da minha formação. Minha formação de pedagogia
faz com que eu tenha a obrigação de informar para você. Até 5 anos de idade, a criança deve ser proibida de ter acesso à tela. Mas qualquer tela, tá? Não é acesso à internet. Ela não pode ter acesso a celular de qualquer tipo. Celular, tablet. Ela não deve ter acesso. Ela deveria não ter acesso à televisão, à tela. Especialmente porque esse momento do desenvolvimento de uma criança, ele precisa estar associado à relação mais direta com objetos, especialmente objetos tridimensionais. Ela precisa pegar. Muitas vezes você observa, as crianças pegam objetos, crianças nessa idade ou menor, que estão na chamada fase oral, elas pegam os objetos e levam à boca, elas têm que sentir, elas têm que ter uma relação diferente com esses objetos, entender. Tem aqueles brinquedos que a gente via, que hoje nem estão mais tão difundidos, né? A criança pegava lá uma bola, pegava um quadrado, tinha que colocar isso dentro de um objeto para que ele pudesse atingir o interior da caixa. Isso não acontece mais. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. Até 5 anos de idade, proibição de ter acesso a telas, de qualquer natureza, sobre qualquer conteúdo, sobre qualquer circunstância. De 5 a 10 anos, pelo menos, a 12 anos, não deve produzir conteúdo, produção de conteúdo de qualquer natureza, sobre qualquer aspecto. Ter rede social, ter acesso às redes sociais, ter acesso a essas, especialmente, né, essas publicações de TikTok, de Instagram, até mesmo do YouTube. As crianças deveriam ser privadas disso, diminuir muito esse acesso. Vamos ver até que ponto que isso pode acontecer. Pelo menos a proibição de criação de conteúdo por parte de crianças, pelo menos até 10 anos, pode ser um momento para a gente falar a respeito disso seriamente. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessas reportagens, o que você pensa a respeito desse assunto. Seria muito importante eu saber um pouco mais a respeito do teu pensamento. A gente tem aquela dica especial, estamos na segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Minha sugestão, trabalhe com o seu celular diretamente pelo seu celular para ter uma renda extra. Aí no seu caso, você sendo adulto e muita gente fica muito na frente do celular, quem sabe vai transformar isso em uma renda extra e um dinheirinho a mais para você. Sempre deixando claro, tá? Esse trabalho é um trabalho mesmo, não tem nada a ver com jogo de tigrinho, esses jogos de internet, não tem nada a ver com criptomoeda, pirâmide, essas loucuras todas de internet, investimento não sei do que. É um trabalho, você vai trabalhar com o seu celular e a partir daí você vai ter essa renda extra, R$300 todo mês para você, R$1.000 todo mês para você, um dinheirinho a mais, tá certo? Primeiro comentário fixado, você entra aqui, eu mesmo vou explicar tudo para você. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Eu quero continuar trabalhando para você. De domingo a domingo, nós estamos aqui trabalhando. E o que a gente pede? Ajude o nosso trabalho. Ajude para que a gente continue trabalhando. Está aqui o nosso endereço de Pix, esse é o nosso Pix, e você pode nos ajudar agora, por favor, se você puder, claro. Se você não puder, você ajuda quando você puder, sempre lembrando, você não é obrigado a nada. É só se você quer que a gente continue trabalhando para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Boa semana! Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.